Olá, meus irmãos, boa noite, como estamos? Tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para estudar com Jesus, com Kardec, a abençoada doutrina espírita e com a psicografia de Chico Xavier e a mensagem sempre elucidativa, esclarecedora, muito engrandecida, nos sentimos em poder trazer a vocês a mensagem de Emmanuel. Hoje nós trouxemos o livro Vinha de Luz e a lição é a 169, Enquanto é hoje. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Paulo, Hebreus 3:15. Encarecer a oportunidade de regeneração espiritual na vida física nunca será argumento fastidioso nos círculos de educação religiosa. O corpo denso, de alguma forma, representa o molde utilizado pela compaixão divina em nosso favor, em grande número de reencarnações, para reajustar nossos hábitos e aprimorá-los. Reencarnamos, portanto, para progredir, para nos aprimorarmos. Por isso, nós voltamos à pátria espiritual para fazer um levantamento também, entre outras atividades, um levantamento da nossa última encarnação, aonde erramos, aonde falhamos, o que temos que reparar, o que temos que trabalhar sobre a questão que erramos, que fizemos diferente do programado e assim por diante. Portanto, temos que nos aprimorar. Continuando com Emmanuel. A carne, sob muitos aspectos, é barro vivo de sublime cerâmica, com o qual o oleiro celeste nos conduz, muitas vezes, à mesma forma, ao calor da luta, a fim de aperfeiçoar-nos o veículo sutil de manifestação do Espírito Eterno. Entretanto, quase sempre, estragamos a oportunidade, encaminhando-nos para a inutilidade ou para a ruína. É isso que Emmanuel nos diz. Quase sempre. Por que quase sempre? Porque ninguém reencarna e cumpre todas as suas tarefas com luta, com muito trabalho, mas ao final a tarefa foi toda cumprida. Não é isso que acontece regularmente. Regularmente o que acontece é que nós reencarnamos com muitos compromissos, inclusive às vezes queremos assumir compromissos maiores e os nossos amigos espirituais não permitem que possamos trazer um peso maior do que aquele que podemos suportar. Não é a vontade de nosso Pai. Então, o que acontece? Acontece que reencarnamos com muitos compromissos e ao reencarnarmos nessa nova encarnação, pelo bendito esquecimento, abençoado esquecimento, não nos esforçamos para nos tornarmos melhores. Ah, mas eu me esqueci, eu não sabia, porque se eu me lembrasse, a gente escuta sempre isso, né? Não, nós não temos que lembrar, porque nós temos a intuição, nós temos os nossos anjos guardiães, nós sabemos pelas nossas tendências tudo o que nós fomos. Não tem como errar. Aquilo que nós fomos, as nossas tendências nos contam. Portanto, quando nós reencarnamos e não cumprimos com pelo menos 10% do compromisso assumido, nós falhamos redondamente na nossa encarnação. E é o que conta Emmanuel, quando ele nos diz,
estragamos a oportunidade encaminhando-nos para a inutilidade ou a ruína. Portanto, não é muito o que se espera de nós. O Pai espera de nós um pouquinho de esforço, não é? E dentro do assunto, continua Emmanuel, dentro do assunto, porém, a palavra de Paulo é valiosa e oportuna. Enquanto puderes escutar ou perceber a palavra hoje com a audição ou com a reflexão no campo fisiológico, vale-te do tempo para registrar as sugestões divinas e concretizá-las em sua marcha. Nós temos sugestões, olha só, Emmanuel falando. Vale-te do tempo, nosso tempo é curto. O tempo que nós passamos encarnados perante a eternidade é um piscar de olhos. Por mais que possamos viver 100 anos, mais de 100 às vezes até, é muito pouco tempo. E esse pouco tempo nós temos que cumprir com muitas obrigações. Mas, diz Emmanuel, vale-te do tempo para registrar as sugestões divinas, e concretizá-las em tua marcha, no teu caminho. Para o homem brutalizado, a morte não traz grandes diferenças. A ignorância passa o dia na impulsividade e a noite na inconsciência, até que o tempo e o esforço individual operem o desgaste das sombras, clareando-lhe o caminho. Mas aí, o dia já não é mais hoje, e sim amanhã. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro tempo. Amanhã nós já não teremos mais como cumprir com as nossas obrigações. Amanhã, Emmanuel esclarece muito bem. Quem não aproveita a bênção do dia vive distante da glória do século. Olha que maravilha. A bênção do dia para que possamos trabalhar em nosso benefício. E como que nós trabalhamos em nosso benefício? Para cumprir com as nossas obrigações, nós temos que fazer o que Kardec nos colocou como bandeira da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Portanto, nós precisamos trabalhar para resgatar os nossos débitos. Nós temos muitos débitos do passado, como Emmanuel já nos esclareceu, e nós precisamos trabalhar em benefício do outro. O outro é o nosso caminho. O outro é o nosso objetivo para crescer. Nós não cresceremos nunca se não tivermos o outro. O outro é o nosso professor do caminho. O outro difícil, melhor ainda, é esse que vai nos ensinar, sempre. Portanto, continua Emmanuel. Aqui, todavia, quando aquele que não conhece nada da imortalidade, das vidas sucessivas, enfim, nunca ouviu falar, vive numa ignorância total, né? Então, quando ele desencarna pelo desgaste que as sombras fazem e clareia-lhe o caminho para o desencarne, porque realmente ele vive nas sombras. Aqui, todavia, nos referimos à criatura medianamente esclarecida. Agora, né? Nesse outro parágrafo, Emmanuel fala da criatura medianamente esclarecida. Todos os pequenos maus hábitos, aparentemente inexpressivos, devem ser muito bem extirpados pelos seus portadores que desde a terra já disponham de algum conhecimento da vida espiritual. Porque um dos maiores tormentos para a alma desencarnada, de algum modo instruída sobre os caminhos que se desdobram além da morte, é sentir, nos círculos de matéria sublimada
ou seja, no plano espiritual, flores e trevas, luz e lama dentro de si mesma. O amanhã não aguarda para nós aquela cadeirinha, não guarda para nós aquela cadeirinha, tá esperando que o tempo passe, eu esperei criar as crianças, esperei e tal, me formar, esperei depois trabalhar, esperei criar as crianças, esperei ser avó, esperei ser avô, esperei tanta coisa que o tempo passou e eu nem vi. E aí, o que acontece? Valorosamente abençoadas as horas do dia foram embora. E na espiritualidade há esse sentimento terrível para aquele que conhece alguma coisa, porque o que não conhece nada, realmente a dificuldade é muito maior. Portanto, vamos buscar em nós as nossas tendências, lembrando aqui desse desencarne com o conhecimento, algum conhecimento espiritual, principalmente aquele que mais conhecimento tem. Quanto mais conhecimento, mais se torna importante que ele se prepare para o dia de amanhã, porque o amanhã é certo, não temos dúvida que o amanhã virá. Portanto, quando o amanhã chegar, nós precisamos estar preparados, precisaremos estar preparados para esse dia que chegar. Porque Jesus disse, cedo venho. Jesus falou. E tudo que Jesus falou é tudo aquilo que nós temos como verdadeiro na nossa vida. Porque Jesus nunca disse uma palavra, nunca fez um gesto, nem teve um comportamento que não fosse a total verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nesse momento aqui, em que nós vemos, ao chegarmos, nós que temos conhecimentos, no plano espiritual, depois de passadas nossas oportunidades de recomeço, de praticarmos, não só depois do arrependimento, sim, mas nós temos que ter as nossas expiações sobre as nossas provas. Temos expiações, todos nós temos, porque nós não somos nenhum anjinhos, não. Nenhum de nós. Todos nós temos os nossos vícios, como disse Emmanuel, maus hábitos, todos nós trazemos isso. E os nossos maus hábitos, as nossas más tendências, nos dizem quem fomos e nos mostra para onde vamos. E eu quero ter um despertar na espiritualidade sereno. Então, para isso, eu preciso me lembrar do livro Voltei, onde esse livro Voltei foi ditado pelo irmão Jacó, que era o pseudônimo de Frederic Figner. Esse homem foi um espírita convicto, participante ativo do movimento espírita, era muito atuante dentro do movimento, era atuante dentro da doutrina, e, no entanto, ele chegou ao plano espiritual e se sentia envergonhado, ele disse, porque ele olhava para outros irmãos que tinham luz e ele não tinha luz alguma. E ele se sentia muito envergonhado. E como ele não entendia por quê. Mas eu passei o tempo todo, a minha vida toda, trabalhando pela doutrina espírita. Por que eu chego aqui agora e não tenho luz? Não tinha por quê. Maus hábitos, más tendências, que não foram aparadas, porque a doutrina espírita não apara isso para a gente, não. Nós é que temos que fazer esse trabalho. Eu posso conhecer toda a doutrina espírita, eu posso conhecer todo o trabalho de Kardec, eu posso conhecer todos os livros espíritas que foram escritos, de Leon Denis, de todos eles, podemos conhecer tudo, mas se eu não praticar, se eu não me transformar, se eu não me tornar uma pessoa melhor, nada disso vai adiantar. Foi o que aconteceu com o nosso irmão Jacó, pseudônimo que ele usou, um livro psicografado por Chico Xavier, intitulado Voltei.
Muito bom livro, deve ser lido por todos os espíritas. É muito útil. E, como todos os livros espíritas e todos os que foram psicografados pelos nossos irmãos, que foram deixados a nosso serviço, é para exatamente nos melhorarmos. Por que existiria todo esse trabalho de psicografia que não termina, que sempre tem mais livro, e Divaldo e Emanuel, que traz através do Chico, e o Chico que traz de todos os outros irmãos, André Luiz, todas as psicografias, Joana de Ângeles por Divaldo, enfim, nós temos muito trabalho pronto. Mas e nós? Aprontamos a nossa parte? Nós nos melhoramos? Tratamos de pensar que o dia de amanhã vai chegar? Que amanhã chega a nossa hora de partir? Será que nós lembramos disso? Ou será que nós vivemos como se nunca o amanhã fosse chegar? Precisamos nos lembrar que Deus é Pai amoroso e bom. Nós sempre dizemos isso para nunca esquecermos, mas temos compromissos. Não podemos descumprir as leis de Deus, elas são imutáveis. E por elas nós precisamos nos melhorar para nos adequarmos a essas leis. Quando eu ajo contra essas leis, eu cometo um erro. E esse erro tem que ser reparado. E ele é reparado de que maneira? De várias maneiras. Pelas expiações, às vezes dolorosas. E depois, mais precisamos reparar através de uma outra encarnação. Então, o perdão que temos que dar a nós e aos nossos irmãos, tudo isso faz parte de uma melhoria para nós mesmos. Precisamos nos transformar fazendo a nossa parte. E a nossa parte é muito importante para nós e para aqueles que amamos, porque aqueles que nos amam querem para nós o quê? O melhor. Eles se ressentem quando percebem que nós não estamos fazendo o melhor e vamos partir para a espiritualidade na ignorância. E se estudamos a doutrina espírita e não cumprimos a nossa parte? Ou se estamos dentro de uma outra doutrina espiritualista, dentro de uma outra doutrina que respeita a vida eterna? É a mesma coisa, tem que haver uma melhoria dentro de nós. Se não houver essa melhoria, nós não vamos conseguir reparar as nossas faltas e não vamos conseguir encontrar a luz que todos queremos ter ao chegar no plano espiritual e não ficar na situação triste e dolorosa como ficou o nosso irmão Jacó, Frederico Figner, que era um atuante membro da doutrina espírita e se apresentou no plano espiritual de maneira muito triste. Não desejamos isso para nós, não desejamos isso para ninguém, porque todos nós somos filhos de Deus e temos as oportunidades também. Todos nós. E aqueles que ainda não conhecem a doutrina, aproveitem o tempo para conhecer. Porque mesmo que você tenha uma outra religião, a doutrina espírita jamais vai te modificar em relação à sua outra religião. Essa ela não altera, simplesmente ela acrescenta. A doutrina espírita ela não diminui, ela soma. E ao somar, nos faz melhores, nos torna melhores, e ao nos tornarmos melhores, eu vou também exercitar a minha religião como uma pessoa melhor. Simplesmente isso, é questão de inteligência. Se nós quisermos levar por este caminho, pelo menos por inteligência, vamos nos tornar melhores. Porque se nós não quisermos pensar que é o Pai que espera de nós, que nós temos muitos caminhos ainda a percorrer e não temos todo o tempo do mundo. Temos o tempo que Deus nos deu para cumprir com a nossa obrigação. E o tempo quem dá é o nosso Pai. E aquele que Ele nos deu, vamos cumprir
com zelo, com honestidade, com amor, porque Deus é amor. Jesus nos trouxe esse amor e por Ele, com Ele, para sempre. Vamos seguir com amor. Em nome de Jesus. Muito obrigada, meus amigos, por mais esse dia de estudo, por mais esta oportunidade de trabalho. Eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu carinho para o meu irmão, o nosso irmão Luiz, que me dá a oportunidade também de estar fazendo esse trabalho, que me faz muito bem e me ajuda a melhorar um pouco as minhas más tendências. Que Jesus nos abençoe a todos e nos leve para sempre. Graças a Deus.